Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos falar sobre o Teorema de Point, o balanço energético das ondas eletromagnéticas, tá? Então essa aula é referente aí ao eletromagnetismo clássico. Bem pessoal, nós já sabemos, né, de aulas anteriores que a densidade, de energia elétrica é dada por o minúsculo, né, densidade de energia elétrica é igual a derivada da energia elétrica dividido por volume, né? O elemento de volume. Isso aqui é a definição ponto a ponto do teu espaço, né? Local, né? Cada ponto do espaço você pode definir a densidade de energia dessa forma. Bem, agora se eu quero saber o comportamento geral numa dada região do espaço, num dado volume, né? Basta integrar aqui ambos os lados, né? Então a energia elétrica, né? Ela é igual à integral no volume, né, da densidade de energia elétrica vezes dV, né? E essa densidade de energia elétrica ela é dada por ε0 sobre 2 módulo, né, do campo vetorial elétrico ao quadrado, né? Módulo quadrático de E, tá? De forma análoga, você pode fazer o mesmo estudo para o campo magnético, tá? Então você pode definir a energia magnética é integral no volume, né? Integral tripla da densidade magnética vezes dV, né? E quem é essa densidade magnética? Essa densidade magnética ela é 1 sobre 2 μ0, né, que é a permeabilidade magnética do meio, né, no vácuo, vezes o módulo do campo quadrático do campo magnético, tá? Então, com isso em mão, com esses dois resultados, né, para E e para B, né, densidade de energia elétrica e magnética, você pode ter a chamada densidade de energia eletromagnética, que é a soma dessas duas quantidades, tá? Então, a densidade de energia eletromagnética vai ser exatamente, eu vou definir como sendo U, é M, né, de eletromagnético, vai ser a parte elétrica mais a parte magnética, esse termo aqui e esse aqui, tá? E aí você pode aplicar a derivada temporal, né, em todo esse termo, né? Aqui eu estou considerando, né, tanto o campo elétrico quanto o magnético, quanto a densidade de energia, funções do tempo, tá? No caso do campo elétrico e magnético, eles também dependem das posições, tá? X, Y e Z, né? Então, uma quádrupla. Aqui, em geral, essa densidade de energia eletromagnética depende do tempo. Então, você aplica a derivada temporal em toda essa equação. Quando você faz isso, você fica com a derivada temporal da densidade de energia eletromagnética. Aqui, quando você aplicar a derivada, né, no tempo, o que vai acontecer? Esse ε0 é uma constante, 2 também, então aqui a gente sabe que o campo elétrico, né, o módulo quadrático de um vetor, ele é produto escalar com ele mesmo, né? Então, se você aplicar a derivada temporal aqui, vai ficar a derivada do produto escalar. Então, deriva o primeiro, conserva o segundo, mais conserva o primeiro, deriva o segundo. Quando você faz isso, os dois termos vão ser iguais, vai dar um fator de 2 que vai cancelar com esse, e o resultado que você vai obter é isso aqui, né? É o E, vetor, produto escalar com derivada no tempo de E, tá? Aplicando a derivada e abrindo esse produto escalar aqui, abrindo o módulo quadrático desse vetor, que no caso é o campo elétrico. A mesma coisa aqui para o campo magnético. Você vai fazer identicamente como foi feito para o caso elétrico, esse fator de 2 vai cortar e o resultado é esse. A pergunta seguinte que você pode fazer relevante é: quem é essa derivada no tempo do campo elétrico e a derivada no tempo do campo magnético? Essas duas informações você pode tirar a partir das equações de Maxwell, tá? Então, daqui, esse termo aqui você pode tirar da equação de Faraday, né? Faraday-Neumann-Lenz, né? Então, você pode isolar aqui a derivada do B no T, né? Que vai ser menos o rotacional do campo elétrico. E esse termo aqui você pode tirar da lei de Ampère-Maxwell. Aqui, ó. Você isola e escreve esse termo em função desses dois. Quando você substituir aqui e agrupa os termos e organiza, né? Sabendo que o C quadrado, que é o que aparece aqui, ó, ele é o inverso do produto ε0 μ0, permeabilidade magnética e permissividade elétrica do meio, né, no vácuo. Quando você faz essas considerações e simplificações, você vai ter esse termo. Vai surgir daqui, né, através desse termo, um E menos um campo elétrico escalar
com o J, que é a densidade de corrente elétrica, tá? E vai ter um termo aqui, né, oriundo daqui, esse aqui, olha, vai aparecer, e daqui vai aparecer esse termo, você agrupa, tá? E aí a expressão aqui em azul torna-se, a partir dessas substituições, esse termo, tá? Todo esse termo em chaves aqui, ele você pode escrever como uma identidade, né, vetorial, lá vista em eletromagnetismo, que na verdade, o divergente de um produto vetorial, que é o campo elétrico, produto vetorial com o campo magnético. Então, o divergente desse produto vetorial é exatamente igual a todo esse termo que está dentro da chave. Você pode substituir aqui dentro e reescrever essa equação. Quando você reescreve essa equação, você repete, e todo esse termo vai dar esse 1 sobre menos, né? 1 sobre μ0, né? Que é a permeabilidade magnética do meio. E aí, você pode isolar o menos e passar para o outro lado. Aqui organiza, né? Aqui a ordem dos fatores, né? O produto escalar ele é comutativo, pode trocar a ordem. E esse camarada fica positivo, tá? Esse 1 sobre μ0 é uma constante, eu posso colocá-lo dentro desse parêntese, né? Já que aqui tem derivadas espaciais, x, y, z, esse cara é uma constante, ele pode entrar aqui dentro, ficar dentro do parêntese. Então, 1 sobre μ0 vezes esse produto vetorial, nós definimos essa quantidade como sendo S. Esse S, na verdade, é o chamado vetor de point, tá? Então, essa equação que nós obtivemos é a equação que dá o balanço energético, né, no caso do eletromagnetismo, né? É uma equação local, né, que você pode estudar ponto a ponto do teu espaço, como é que o campo eletromagnético se comporta, como é que ele se comporta em termos da energia gerada, perdida para o ambiente, tá? Essa equação, pessoal, é muitas vezes chamada de teorema de Point, tá? Então, esse S que nós tínhamos aqui, ele é definido como sendo 1 sobre μ0, esse produto vetorial, tá? E aí, assim como existe a equação local, ponto a ponto do teu espaço, você pode ter a equação global, numa dada região, numa dada volume, numa dada área do teu espaço, você pode fazer também um estudo desse balanço energético. Como é que você faz isso? Basta integrar no volume, né, toda essa expressão. Quando você faz isso, a integral tripla no volume vezes o EM, né, que é a densidade de energia elétrica, eletromagnética, isso aqui é a energia total eletromagnética, tá? Aqui, ó. Lembra que se eu multiplicar por uma integral tripla no volume, o tempo e o volume são variáveis independentes, você pode colocar aqui para dentro da derivada, né? Sem problema nenhum, né? Você pode comutar, perfeito? E aí, pessoal, aqui fica uma integral tripla, né? J escalar E, tá aqui, ó, e uma integral tripla aqui no volume. Quando você aplica o teorema da divergência, você escreve esse termo vezes dV integrado no volume como sendo um S escalar d sigma, né? O elemento de área em uma integral fechada na superfície, tá? Superfície sigma. Então esse termo ele é oriundo do teorema da divergência. Quando você pega esse camarada e integra no volume, tá? Isso é uma igualdade. E aí, pessoal, o que você pode fazer de interessante? A partir daqui, você quer saber quem é esse J escalar E, dV, né? Então, para você reescrever esse termo, você sabe que a força de Lorentz, ou a força eletromagnética, é um resultado de uma soma de dois termos. Uma parte elétrica e uma parte magnética. Aqui é a força elétrica, dada pela lei de Coulomb, e esse aqui é a força magnética, tá? Essa aqui é a força total, mas se você quiser analisar um elemento infinitesimal dessa força, então aqui fica dQ vezes Z, aqui fica dQ V, produto vetorial com B. E aí, sabendo que a densidade de carga volumétrica é dada por dQ sobre dV, você pode isolar o dQ, e onde tem dQ você troca por ρ dV, ρ densidade de carga, e V é o elemento de volume daquela região do teu espaço. Então você vai substituir aqui e aqui, e o resultado que você encontra é esse termo.
Claro, tem dV aqui, dV você fatora e passa para o outro lado dividindo, fica dF sobre dV. Então dF, dV, né, a densidade de força, dF, a força eletromagnética sobre o elemento de volume, isso nós podemos definir como sendo a densidade de força eletromagnética volumétrica, tá? Aí aqui fica ρe, né? E aqui fica ρv vec b. V é o vetor velocidade das partículas e B é o campo magnético externo a elas, tá? Que elas vão sofrer a interação desse campo. E aí você pode, já que aqui aparece um J escalar E, tem um E aqui. Para aparecer um J, você multiplica tudo escalarmente por o vetor velocidade. Quando você faz isso, olha, o que você vai ter, né? Esse termo fica produto escalar com ele. Aí fica ρ, V é o J, tá? Vezes Z. Aqui fica F escalar V. E esse vetor aqui, pessoal, V vec B, ele é o resultado de um... esse vetor é o resultado de um produto vetorial de dois vetores, V e B. Esse V vec B, ele é um vetor que é perpendicular a V. Quando você multiplica escalarmente com V, novamente, então você está fazendo aqui um produto escalar onde o ângulo entre esses vetores é 90. Cosseno de 90 vai dar 0. Então esse termo aqui se anula. Esse termo se anulando, então fica somente que JE é exatamente densidade de força eletromagnética volumétrica escalar com o vetor velocidade das partículas, né, que são portadores de carga, né, daquela região. Então, reescrevendo agora esse termo, né, substituindo por esse aqui, nós temos que essa integral de superfície, esse termo está menos, vai para o outro lado mais, está aqui, ó, e esse termo está mais, vai para o outro lado menos. J escalar E integrado no volume, fica esse camarada integrado no volume, negativo. Então esse aqui é o teorema de Point, né, que dá o balanço de energia para uma certa região do teu espaço, né, uma região global do teu espaço. E essa é a equação que nós tínhamos aqui em cima. Você também reescreve, esse cara está menos, vai por aqui mais, e esse está mais, vai para o outro lado menos. Você reescreve ele dessa forma, onde J escalar E é exatamente esse termo, F escalar V, tá? Então é algo bem interessante de se comentar aqui, que é o seguinte: esse primeiro termo aqui, ele é um termo que representa o fluxo da energia eletromagnética em um pequeno volume, né? Aqui, olha, esse termo é identicamente igual a esse, tá? O segundo termo, aqui, ele, na verdade, esse aqui é o primeiro, né? Vai dar isso aqui, é o fluxo de energia eletromagnética em um pequeno volume. Esse termo aqui, na verdade, negativo, esse menos, é um resultado bem interessante de se discutir, que é o seguinte: ele é o trabalho feito pelo campo eletromagnético, né, nas correntes elétricas livres, né? E aí, daí, esse menos significa dizer que a energia ela vai ser retirada, né? Essas partículas, quando elas se deslocarem numa certa região, num certo condutor, né, no teu corpo, né, ele vai conduzir a corrente elétrica, essa energia para realizar esse trabalho, para transportar essas partículas de um dado ponto para outro, essa energia vai ser retirada do próprio campo da energia eletromagnética. Então esse menos significa dizer que vai haver uma perda, né, uma perda de energia devido ao trabalho realizado por essas portadores de carga, por essas correntes elétricas. E isso pode gerar, por exemplo, dissipação de energia, pode gerar, por exemplo, calor, né, efeito Joule, etc. Então, esse menos significa isso, tá? Então, essa equação aqui é o teorema de Point. O teorema de Point, o caso global, e esse aqui é o teorema de Point, o caso local, ponto a ponto do teu espaço. Note que essa equação ela é muito semelhante à equação da continuidade, ou chamada também equação da conservação da carga e corrente. J, densidade de carga, ρ, a densidade de corrente, e ρ, a densidade de carga, tá? Então, quando há conservação de carga corrente, esse camarada aqui é zero.
Se não há perdas por dissipação, nada, esse termo aqui é nulo, né? E aí você fica somente com div de S mais dρ de U, dρ de T igual a zero, exatamente idêntico à equação da continuidade. Uma coisa também interessante de se notar é que aqui esse camarada tem dimensão de energia sobre tempo, isso aqui é potência. Esse camarada que está dentro do integrando aqui, F escalar V, isso aqui é a densidade de potência, tá? No caso, densidade de potência eletromagnética. Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos.